Em 2020, na pandemia, eu estava com um amigo em casa bebendo e jogando videogame. Que, aliás, na pandemia foi a única coisa que eu fiz todos os dias. Por favor, não me julgue. Nossa bebida tinha acabado e eu decidi sair de casa para comprar mais bebidas no posto que ficava na rua de trás. Quando eu cheguei, havia uma caminhonete na bomba e 4 caras grandes do lado de fora dela. Eu passei por eles e entrei na conveniência. A atendente era nova, pois eu nunca tinha visto por ali, e eu sempre frequentava aquele posto. Eu me dirigi aos fundos para pegar as bebidas na geladeira e os 4 caras entraram na conveniência para pagar o combustível. E eu fiquei atrás deles, na fila, esperando minha vez. Foi quando eles começaram a mexer com a atendente, falando coisas obscenas que eu prefiro não repetir aqui, pois não vejo necessidades. Os homens estavam aparentemente bêbados e a atendente se sentia mais constrangida. E eles começaram a perguntar em que horas ela saía e qual era o seu carro. Neste momento, eu já me sentia completamente desconfortável com a situação e falei bem alto: "Por que não pagam sua gasolina e deixem ela em paz?" Eu não percebi o que tinha acabado de fazer, pois eram 4 caras grandes e muito fortes, e todos eles pararam e olharam para mim em silêncio. Eu tinha plena certeza que levaria uma surra. Eu não sou um cara fraco, mas brigar com 4 caras que também não são fracos, com certeza eu não teria chance. Mas por um alívio, eles pagaram a conta e saíram, pegando a caminhonete e saindo do posto. Eu pergunto para a atendente se ela está bem e se quer que eu fique por um tempo por lá para garantir de que eles não iam voltar, mas ela diz que está tudo bem e que seu gerente está nos fundos do posto e voltaria logo. Quando eu saio do posto, eles estavam estacionados na esquina, me olhando, e eu fiquei com medo de que me seguissem em casa e pudesse voltar mais tarde para algo pior. Mas eles ligaram o carro e saíram, para o meu alívio. Se vocês presenciarem alguma situação como essa, com alguém indefeso e claramente a pessoa está constrangida, ajude-a, tente intervir, e caso veja que a pessoa é perigosa, não hesite em chamar a polícia. Eu tinha 19 anos na época e hoje tenho 29. Eu estava com meu ex-marido, que ainda era o meu namorado. Nós tínhamos acabado de sair da casa de um amigo às 2 da manhã e estávamos sem combustível. Nesta hora da manhã, é difícil achar um posto aberto em qualquer lugar. E rodamos um pouco, até que achamos um posto em um bairro muito estranho e muito mal localizado. Ao chegar, nós abastecemos e o pagamento era na conveniência. Em frente à conveniência, tinha um homem em pé, falando no celular, todo largado. Meu ex-marido saiu do carro para ir pagar e eu tranquei o carro em seguida, com receio. Quando meu marido passou por ele, o homem olha para mim e vem em minha direção, abaixando o celular do ouvido. Eu pego meu teaser, que estava na porta do carro, e fico com ele na mão. Ele para do meu lado e fica me olhando com um sorriso assustador, fazendo um gesto para baixar o vidro do carro, e eu abaixo um pedaço bem pequeno. Ele se aproxima e fala: "Você poderia sair para me ajudar com meu celular? Eu não entendo muito disso." E eu respondo que tinha acabado de ver ele falando no telefone e que estava tudo certo. Ele insiste e eu falo que não novamente, quando ele começa a mexer na maçaneta com tudo, tentando abrir o carro, e eu levanto meu teaser perto do seu rosto pela janela e falo para ele sair, pois senão eu iria usá-lo. Ele larga a maçaneta e corre bairro adentro. Quando meu ex-marido chega, eu conto o que aconteceu para ele, e ele queria ir atrás do homem, mas eu não deixei. Não chamamos a polícia na época, mas avisamos o atendente da conveniência para que ela tomasse cuidado. Eu arrumei um trabalho em um posto no período noturno. Trabalho das 10 às 6 da manhã. Sou mulher e tinha 39 anos na época, com marido e 2 filhas. E nós precisávamos de uma grana extra, pois só o trabalho de meu marido já não estava dando mais. O trabalho era bem tranquilo, apenas eu trabalhava nesse turno, pois meu chefe achava que o movimento era fraco demais para ter mais de um funcionário. E realmente era fraco no meio da semana, mas aos finais de semana o posto bombava. Certo dia eu estava agachado de costas, limpando a geladeira, pois um cliente tinha derrubado uma garrafa de suco que estourou, quando eu escuto ao fundo o sino da porta tocando.
Alguém tinha acabado de entrar. Eu começo a me levantar, mas sinto nas costas algo gelado encostando em mim. Eu acreditei ser brincadeira de alguém, então eu me viro, e quando vejo, tinham 2 homens em pé na loja. E um deles apontava uma arma para minha cabeça, bem colada à minha testa. Ele me pede para ir até o balcão, sacar todo o dinheiro, e me acompanha apontando a arma, enquanto eu tremia de medo. O outro homem começa a roubar os cigarros e as bebidas. Eu abro o caixa e dou todo o dinheiro, quando ele vê o cofre no chão e fala: "Agora abre o cofre." O cofre, quando acionado, abria apenas 2 horas depois e eu nem tinha a senha. Eu falo isso para ele e ele me empurra, chamando o amigo, e os dois tentam de qualquer jeito abrir o cofre, ou quebrá-lo. Mas ele era muito resistente e preso ao chão. Ele se levanta, aponta a arma para mim novamente e fala: ou abre ou morre. Eu fico apavorado e imploro pela minha vida, chorando e rezando, quando o outro homem fala que estão na loja há tempo demais e que precisam ir. Eles pulam o balcão e quando estão quase saindo, uma mulher entra com uma bolsa e um deles segura a bolsa com as mãos e puxa, e a mulher abraça a bolsa com força, mas eles deixam isso para trás e vão embora com as coisas. Eu tranco todas as portas e chamo a polícia, que demora em torno de 6 minutos para chegar, e pede para que destranque as portas novamente. Eles pegaram o meu depoimento e o da moça quase foi assaltada e as filmagens da câmera de segurança. Eu fui questionada várias vezes e o meu gerente ainda me perguntou por que eu não corri, o que era óbvio. Ele estava armado, podia atirar em mim. Eu fui super maltratada pelos meus superiores e pedi as minhas contas. Fiz terapia por um tempo e fiquei aproximadamente 1 ano sem conseguir botar os pés em um posto de gasolina novamente. Hoje fazem 4 anos desde que tudo aconteceu e agora eu consigo entrar em postos de gasolina, pelo menos de dia. Eu tinha 18 anos na época e minha irmã 21, e nós decidimos fazer uma viagem de carro do Rio de Janeiro até São Paulo para visitar o nosso pai, que era separado de nossa mãe, e era o seu aniversário, e queríamos fazer uma surpresa. Eu tinha acabado de tirar minha carta, mas já estava dirigindo bem. Naquele dia, havia acordado para trabalhar às 5 da manhã e sair do trabalho às 5 da tarde, e estava muito cansada. Em certo momento de viagem, minha irmã pede para eu dirigir, pois estava cansada também, e eu não quis negar, pois ela já havia dirigido por 2 horas, e ainda faltavam apenas mais 2. Ela começou a pegar no sono, e eu também. Então decidimos parar em uma parada de caminhões para dormir e não causar acidentes. A parada parecia um local adequado para 2 jovens dormirem tranquilas. Minha irmã ainda estava acordada, e eu inclino meu banco e começo a adormecer. Em certo momento da noite, minha irmã me acorda com uma voz desesperada, sussurrando. O carro atrás de nós veio lentamente com os faróis apagados, logo em seguida, quando eu havia baixado meu banco, e parou atrás. Ninguém desceu, e havia muito espaço por lá para estacionar em outro lugar. No carro, haviam 2 homens que não paravam de nos olhar. Eu levanto meu banco e fico atenta com a chave no contato, e os 2 abrem as portas, e eu ligo o nosso carro e saio de lá. E pelo espelho retrovisor, eles fecham as portas em seguida e começam a nos seguir com os faróis apagados. Após um pouco de estrada, avisto um graal com muitos carros e entro. Eles nos seguem até o estacionamento, mas o lugar está lotado e desistem e simplesmente vão embora. Nós não vimos mais aquele carro o resto da viagem inteira. Se não fosse a minha irmã ter percebido a movimentação estranha, vai saber o que aconteceria. Eu trabalhava em um posto de gasolina há uns 2 anos atrás. O meu turno não era o turno da noite, e sim o de dia até às 4. E eu abri o posto pela manhã. Certo dia, eu estava com meu gerente na loja, e entrou um homem na casa dos 40, e foi em direção às bebidas, e pegou uma delas, e veio até o balcão, falando de como antigamente ele conseguia beber ali de graça. Bom, vou explicar sobre isso. Antes de mim, trabalhava uma moça no meu lugar. Ela teve câncer e infelizmente faleceu. E essa moça dava bebida para ele de graça. Ele começou a insistir
e eu olhei para o meu gerente, que fez um 5 à cabeça, e nós demos a bebida para ele, que foi embora em seguida. Perguntei ao meu gerente se conhecia aquele homem, e ele apenas disse que eu já tinha o visto por ali, e que tinha boatos que o passado dele era sombrio. Perto de acabar o meu turno, ele voltou, e foi para a bebida novamente, mas dessa vez não pegou nada e começou a conversar comigo. Naquele momento, era apenas ele e eu na loja. Eu estava organizando os salgadinhos quando ele aproxima de mim. Ele ficou tão próximo que dava para sentir o álcool praticamente na boca. Aquilo começou a me incomodar e eu resolvo entrar na área do refrigerador, que era fechada apenas para funcionários. E ele me segue e entra em seguida. E eu falo que era uma área restrita, mas ele simplesmente ignora e começa a se aproximar novamente. E eu repito. Nessa hora, Ashley entra na sala. Ela era a funcionária que pegava o turno da tarde para me substituir. Ela vê a situação e fala grosso com ele para que se retirasse da sala agora. Ele se vira e começa a gritar e xingar e sai da sala. E eu nunca mais vi aquele homem novamente. Essa não pode ser uma história tão assustadora assim, mas confesso que naquele dia eu fiquei com muito medo.